6:04. Deixa eu falar, a gente estava falando até aqui sobre audiências regionais, né? E o quanto Goiânia, por exemplo, é uma praça importantíssima para a Record. Tem um destaque com o Balanço Geral, tem um destaque também com Força de Mulher, que a gente viu essa semana. E as brigas nas praças, quando a gente tem produtos locais ali o tempo todo, também é interessantíssima de acompanhar. E uma das melhores está acontecendo na Bahia. Na Bahia, o Alô Juca, que é o programa policial do horário do meio-dia do SBT, tem bagunçado bastante a audiência ali das três principais emissoras. De novo, é uma briga entre Globo, Record e SBT. A Record tem no ar o Balanço Geral da Bahia, nesse horário, né, no meio-dia, enquanto que o SBT tem o Alô Juca, que tem incomodado bastante o Balanço Geral, então ali é uma disputa muito ferrenha entre SBT e Record, mas o Bahia Meio-Dia da Globo também tem sofrido bastante em função dessa briga dos outros ali que está acontecendo. Então vamos falar um pouco sobre o Alô Juca e o que está acontecendo nesta programação. Matéria que eu tô vendo aqui no glorioso Audiência da TV, né? O Alô Juca, a matéria foi no dia 10 de janeiro, tá? Se tornou uma das principais armas do SBT para bater a Record e ameaçar a Globo em Salvador. Na hora do almoço, a atração policial passou a frequentar mais vezes a casa dos 10 pontos de audiência. A TV Aratu, afiliada do SBT em Salvador, passou a dar mais espaço para o Alô Juca em busca de mais ibope e o novo ano começou da melhor maneira. Então ampliou o horário, inclusive, do Alô Juca para conseguir fazer essa competição esse combate mais frente a frente com o Record e com a Globo. Na última quinta-feira, no caso, no dia 9 de janeiro, o Alô Juca chegou a abrir quase 5 pontos de vantagem para o Hoje em Dia da Record, 7,8 contra 2,9 no dia 9 de janeiro. No duelo com o maior concorrente, o Balanço Geral Bahia, a TV Aratu alcançou 9,8 pontos às 12h17, diante de 10,3 da TV Bahia, afiliada da Globo, no caso, a 5 décimos da Globo, o SBT estava na Bahia, e a afiliada da Globo, TV Bahia, estava com 10,3 e 4,4 pontos da Record. Então a gente tem o Balanço Geral ficando um pouco mais para trás em função do sucesso do Alô Juca. O Balanço Geral sempre foi também um produto que deu muito trabalho para o glorioso a Globo, né, especificamente, e nós tivemos então esse embolamento ali com o Alô Juca, que está alcançando esse primeiro lugar com certa frequência lá na Bahia. Claro que não durante todo o consolidado, o Bahia Meio-Dia é um produto da TV Bahia, que é afiliada da Globo, então tem um peso também de ser afiliada da Globo, de já ter uma audiência inercial, que é aquela audiência que começa a transmissão já bastante alta, o share da Globo é muito alto também, e existe essa dificuldade de furar a Record, por exemplo. Em todo o Brasil, a Record com o Balanço Geral tem um produto de extrema dificuldade pela frente. A ideia de ter a venenosa local, a cultura local, o Balanço Geral do Rio Grande do Sul traz bandas de bailão, que são conhecidas basicamente quase que só aqui, né? Então o Balanço Geral sempre foi um produto a ser batido. E a TV Aratu conseguiu conseguiu formatar o Alô Juca de forma a trazer, de fato, muita dificuldade para os concorrentes. A gente tem momentos, por exemplo, o meio-dia e 10 desse dia 9, o Alô Juca alcançou a liderança de audiência com 10,5 de média, ante 10,2 do Bahia Meio-Dia e 3,7 do Balanço Geral. Então vejam que a discrepância ela fica gigantesca, né? Alô Juca somou 8,4 pontos de média e 10,5 pontos de pico, diante de 8,9 pontos da Globo e 4,6 da Record. Então são informações importantes da gente trazer. Agora, quando eu vou aqui trazer a informação mais recente, essa matéria eu peguei mais estruturada lá no RD1, né? No RD1, isso aí. O Alô Juca aqui, nas informações que a gente buscou no Threads, tem aqui uma informação importante. Às 11h15, por exemplo, em Salvador, soma dos streamings 9,6, TV Bahia com o Mais Você 6,2, mais você, tá? 11h15. TV Aratu 5,1 com o Alô Juca, já nesse horário. A Record Bahia 3,7 com o Hoje em Dia. E a Band Bahia 1,3 com o Jogo Aberto. Acho que é o local ali, ou já o nacional.
mas pontua bem também o jogo aberto na Bahia. Nesse sentido, a gente tem esse confronto depois com vitória do Alô Juca de 7,6 contra 7 da Record Bahia no balanço geral. A TV Bahia ficou com 7,9. Então vejam, o Alô Juca com 7,6 contra 7 da Record, a Globo com o Bahia Meio-Dia 7,9. É impressionante o quanto as três estão emboladas nesse horário do meio-dia. Duas com um produto mais policialesco, o caso do Balanço Geral e do Alô Juca, e a Globo com o Bahia Meio-Dia, tradicional jornal local, Praça 1, né, que aqui no Rio Grande do Sul equivaleria ao Jornal do Almoço, com dificuldades aí para conseguir frear os concorrentes. E há um esvaziamento, né, a gente vê esse esvaziamento muito grande de pontuações, né, que fazem total diferença e deixam a coisa cada vez mais impressionante. Vale a gente colocar também a maneira com que a gente traz, né, esse olhar de como a audiência é medida Brasil afora. Eu tô trazendo aqui uma informação do Teleguiado, por exemplo, lá de 25 de outubro do ano passado, em que o Alô Juca ficou na liderança no consolidado. Exibido entre 11h15 e 13 horas e 3 minutos, o Jornal da TV Aratu marcou 11 pontos de média e picos de 14. A Rede Bahia, representante da Globo, deu 10,2. Tô falando de 3 meses atrás, nem 3 meses. Com o Mais Você e o Bahia Meio-Dia, e a Record Bahia ficou com 8,6 em terceiro lugar. A ascensão do Alô Juca é acompanhada pelo Teleguiado há algumas semanas, né, apresentado por Marcelo Castro, jornalista recentemente denunciado pelo Ministério Público da Bahia. O programa é responsável pelos maiores índices de audiência de todo o SBT na hora do almoço. Enquanto o canal oscila entre 2 e 4 pontos em São Paulo e Rio de Janeiro, em Salvador raramente fica abaixo dos 7. O Alô Juca chegou a tirar o Chega Mais do sufoco. A revista feminina do SBT, usada como sala de espera para Marcelo Castro, deu picos de 6 pontos perto das 11h15, um estímulo e tanto. Antiga casa do Marcelo Castro, o Alô Juca, o Juca, né? Alô Juca, ele é Juca? Não conheço direito o Marcelo Castro, então por isso que eu tô falando. A Record tem feito o possível para recuperar o terreno perdido no embate com o Alô Juca, né? O Marcelo Castro estava no Balanço Geral Bahia. O Balanço Geral Bahia, exibido antes a partir das 11h45, foi antecipado para as 11h30. E falando aqui sobre a questão de como a gente tem diferença entre pontos de audiência, vejam só que, por exemplo, nós temos aqui, na Grande São Paulo, que é o que o mercado publicitário mais olha, a gente tem um ponto equivalendo a 73.279 municípios, cerca de 191.500 indivíduos. Né? No Rio de Janeiro, esse mesmo um ponto é 45.054 domicílios, e 111 mil indivíduos. Em Belo Horizonte, cai pela metade já. Belo Horizonte, um ponto é 20 mil domicílios e 52 mil indivíduos. Na Grande Porto Alegre, um ponto é 14.931 domicílios e 36.157 indivídos. Então é interessante, né? Na Grande Florianópolis, Grande Florianópolis é complicado. Na Grande Florianópolis, nós temos, por exemplo, um ponto dando 4.711 municípios, é o menor ponto de audiência que a gente vê em todo o Brasil, e 11.699 indivíduos. Grande Florianópolis tem o menor número aqui. No PNT, no Painel Nacional de Televisão, 255.273 domicílios e 658.194 indivíduos. Então, um ponto no Painel Nacional de Televisão equivale a quase 660 mil pessoas. Né? Então isso é importante da gente trazer e a gente vai buscar essas informações cada vez mais para vocês, porque eu sei que vocês gostam pra caramba. Então vamos juntos agora encerrar o Legalzinho com o comentário de vocês.